Olá, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre mais um assunto relacionado ao Estado. Agora a gente vai falar de questões um pouco mais contemporâneas. Se bem que nos últimos vídeos também foram assim, mas agora a ideia é falar sobre alguns problemas relacionados ao Estado contemporâneo. E daí a escolha do material para hoje, ele divide essa discussão dos problemas em duas partes, né? A primeira parte para fazer uma análise sobre algumas experiências socialistas. E aí, claro, nessa ideia sempre de focar a atenção nos problemas. E a segunda parte da nossa conversa é para falar um pouco sobre a questão da democracia, da ideia atual de democracia, né? Também nessa intenção de falar, apontar algumas questões, alguns problemas em especial para a gente conversar um pouco a partir disso. E aí, quando eu falo atual, né, a ideia dos acontecimentos, a discussão dos acontecimentos é a partir do século XIX, né, 19, especialmente 20, 20 é o foco principal, e a partir do século XX, algumas consequências para a atualidade, para o século XXI. Então, um pouquinho do século XIX e a maior parte do século XX. Então, nessa intenção, né, para a gente começar a conversar sobre essas questões, esses problemas, e nessa divisão que eu já apontei, então a ideia é começar para falar um pouquinho sobre os estados socialistas. E aí alguns autores já trazem uma discussão até da próprio conceito, o próprio termo Estado socialista, né, que seria até uma contradição falarmos de um Estado socialista. Por quê? Em primeiro lugar, né, porque historicamente falando, se vocês já se lembram da questão do Marx, né, se vocês já tiveram contato com a análise marxista, a ideia do socialismo é uma etapa para, no futuro, ter até a extinção do Estado, né? Mas, enfim, o Estado ainda existe na questão socialista, mas a ideia é que ele não exista mais. Mas até analisando os termos, né, Estado socialista, também historicamente falando, o termo Estado está tradicionalmente ligado à questão de privilégio, a questão do privilégio de classe, a questão do Estado trabalhar para uma classe, e a ideia do socialismo é o contrário, né? A ideia do socialismo é a busca pela igualdade, né? Não inverter a classe, né? Mas a ideia do socialismo é a busca pela igualdade, né? Então, um fala de privilégio, um fala de igualdade, então a junção dos dois termos traria aí um pouquinho de contradição. Mas tudo bem, né? Só para apontar que alguns autores falam isso, mas o termo Estado socialista é um termo que se usa bastante, então não tem problema, né? Claro, lembrando que um Estado socialista tem características diferentes. E aí, para se pensar nessas características, tem uma aula também anterior, que é bem a aula dos marxistas, que fala um pouco como é que funcionaria esse Estado socialista. Aqui, a intenção não é resgatar essas obras, é claro que a obra mais importante que inspirou essas experiências foi mesmo o Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Mas a ideia não é discutir o Manifesto Comunista, e sim analisar algumas experiências práticas, ou seja, algumas transformações que de fato aconteceram na nossa história, e aí perceber características, problemas, que é justamente a intenção dessa discussão de hoje, a gente pensar em problemas que aconteceram e acontecem nos estados contemporâneos. Muito bem, então, uma primeira experiência, até eu chamaria, claro, assim, chamaria de um jeito bem informal, mas quase uma mini experiência, foi a experiência que aconteceu em Paris, mais exatamente em 1871, né, no século XIX, como eu falei, né, nossa jornada começa no século XIX. Então, em 1871, em março, aconteceu uma experiência que eu disse, claro, né, informalmente, brincando, uma mini experiência de um Estado socialista, porque na verdade durou pouco tempo, né, mas qual foi o nome dela? O nome dessa experiência foi conhecido como Comuna de Paris. E como foi em 1871, aconteceu na época do Marx, inclusive, essa Comuna de Paris. Claro que daí o próprio Marx fala duas coisas um pouco diferentes dessa experiência. Uma é, opa, é um sinal daquilo que eu estava falando que deveria acontecer, os países deveriam passar por essa revolução dos trabalhadores e se tornarem socialistas. Opa, né, o primeiro indício.
Mas foi uma experiência meio atabalhoada, né? Meio complicada. Tanto que, como eu falei, durou só alguns meses. Foi de março a maio de 1871. Mas algumas características dela, né? Porque na verdade não é por ter durado pouco tempo que a gente tem a importância dessa experiência, e sim porque foi uma experiência que chamou a atenção em outros locais. E aí, para que isso fosse replicado em outros locais, ou repetido em outros locais. Então, uma intenção, dá para ver pelo nome, né? Comuna de Paris, aconteceu em Paris, não na França como um todo, né? Isso já foi um primeiro problema, né? Um grande problema. Como é que uma cidade, por mais importante que ela seja no país, mas como é que uma cidade vai fazer essa experiência sendo cercada por outras cidades, por todo um país que não é assim, né? Então já começa a complicar bastante aí. Mas o que é interessante perceber é o que eles queriam fazer lá no século XIX. E eu só vou apontar duas características, né? Dois pontos mais interessantes. Um diz respeito ao mundo do trabalho e um diz respeito ao mundo da educação. Então, lembrando sempre que é século XIX, né? Logicamente, a gente não tem esses direitos e garantias que a gente tem hoje em dia. Então, a questão do mundo do trabalho é que lá, né, nessa curta experiência lá em Paris, a ideia que os trabalhadores tiveram... Ah, claro, né? A Comuna de Paris foi um ataque ao Estado, né? Foi um ataque ao governo feito pelos trabalhadores de Paris. Né? Só para deixar essa característica também já explícita. Os trabalhadores é que tomaram o poder. Então, eles quiseram mudar algumas questões do mundo do trabalho, principalmente, e em primeiro lugar. E aí, a ideia deles era trazer essa questão do espírito democrático para o mundo do trabalho. Né? Como assim? Só falando de uma questão bem simples, a partir de uma decisão que eles tiveram, seria uma norma, né, nessa estrutura da Comuna de Paris, que para um trabalhador for demitido, os outros teriam que concordar. Né? Então, a decisão não é mais de baixo para cima, e sim de cima para baixo, é sim de baixo para cima. Então, uma ideia democrática aplicada ao mundo do trabalho, na questão de demissão de trabalhador, né, por exemplo. Só um aspecto, né, só para a gente ter uma ideia. E eu falei da educação, né, lembrando que a gente está no século XIX, que a educação não é uma garantia para todos os cidadãos, nem na Europa, né. E aí a ideia deles era que sim, que todo cidadão, não importa a sua classe social, tivesse o direito à educação, a fazer, a cumprir, a estudar em qualquer nível de educação, inclusive universitário, né. Assim, só duas ideias, só para a gente perceber o que eles queriam trazer de transformações. Mas como eu já anunciei, não durou muito tempo, né? Foi só de março a maio de 1871. Mas já foi uma primeira tentativa, já foi uma primeira experiência. Tá, não deu certo, né? Então, eu só vou falar de algumas, né, para a gente ter uma ideia. A segunda experiência é, talvez, a experiência mais conhecida mundialmente, que aconteceu na Rússia, né? Foi a Revolução Russa, pelo calendário deles, foi em outubro de 1917. Né? Então já é século XX. Né? 1917 já é século XX. E aí o que aconteceu? Também houve um movimento popular, sim. Lembrando que em 1917 a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial, e isso teve uma influência muito grande nessa decisão e nessa organização, porque a Rússia gastava muito com a manutenção das suas tropas na Primeira Guerra Mundial, e o pessoal passava fome, né? E aí, só para resumir a história, chegou um momento que as pessoas não concordaram mais com isso. E aí, na época na Rússia, era a forma de governo monarquia, né? Tinha o czar lá. E aí botaram o czar para correr, pronto, não queremos mais isso. E aí deu uma confusãozinha ainda, até que, enfim, houve esse direcionamento dessa revolução para ser uma revolução socialista, né? Claro, com adaptações do marxismo, que até é uma vertente que é conhecida por marxismo-leninismo, porque o Lenin é a grande pessoa nesse momento, né? O grande líder teórico, se bem que é uma questão compartilhada, mas é um grande líder teórico e tal. E aí houve essa implantação desse novo estilo de governo, que é um estilo socialista. Também não vou contar toda a história aqui, até da formação da União Soviética, depois foi se espalhando, né, até para formar o que a gente conheceu historicamente como a União Soviética, mas só para resumir algumas características. Eu vou falar do início,
E vou falar depois do que virou, né? Porque houve uma mudança de liderança aí. Então, o início era a partir das mãos do Lenin, né, que é uma figura histórica conhecida, imagino, e ele que liderava essa transformação lá na Rússia, que depois ficou a União Soviética, nessa intenção também de democratizar algumas coisas, né? De democratizar a educação, de democratizar a terra, porque a terra também ficava nas mãos de uma minoria, então vamos dividir essa questão para a sociedade. As pessoas precisam participar mais da política, então foram criados pequenos comitês para discutir a política. Então, nessa ideia, que é uma ideia que vem junto, apesar de que não no senso comum, né, na visão popular, mas a ideia que vem junto do socialismo é esse sonho em busca da igualdade, né? Então, o começo da Rússia foi assim. E estava tudo indo mais ou menos bem, até que em 1924 Lenin morre, bem no comecinho aí, né? Bem aí quando estava se transformando em União Soviética, de fato. O Lenin morre. E aí dizem as más línguas, né, que o Lenin, claro, já sabia que ia morrer, logicamente, estava preocupado com o que ia acontecer depois da sua morte. E aí é que dizem as más línguas que ele aceitava qualquer pessoa, ficar no seu cargo, menos uma pessoa. E essa uma pessoa que ele falou se chamava Stalin. Quem que ficou no lugar dele? Stalin. Né? Aí, a partir da morte do Lenin, assume o poder o Stalin. Aí foi aquele desastre que mais tarde a gente ficou sabendo. Aí foram milhões de mortos, perseguição, a coisa retrocedeu, voltou à miséria. Era basicamente como se a União Soviética, e agora não mais só a Rússia, mas a União Soviética tivesse um novo czar, né, que se chamava Stalin. Claro que o curioso é que durante esse período do Stalin, ele ficou no poder até 53, né? Até 53, que foi o ano da morte dele. Durante aí boa parte desse tempo, aí eu diria até durante quase toda a vida do Stalin, essa notícia de que a coisa estava retrocedendo, de que existia perseguição, existia morte, milhões de mortos a partir da decisão do Stalin, o curioso é que essas notícias o mundo não ficava sabendo, né? E aí a gente tinha vários defensores, especialmente porque a União Soviética parecia aquela luz no fim do túnel. Olha só, lá é diferente, lá dá certo, né? Na verdade, o sonho era esse, mas não foi a realidade, né? Não foi a prática, com milhões de mortos, como eu já falei algumas vezes. É interessante até analisar um pouquinho melhor o que aconteceu lá. E aí, em 53, quando houve a morte do Stalin, aí sim o mundo ficou sabendo de tudo que acontecia. Aconteceram denúncias, relatos. Aí foi aquela desilusão de uma parte do mundo que acreditava que lá seria essa luz no fim do túnel, essa alternativa ao estilo de governo que se tinha, mais voltado para o capitalismo, como tinha aqui no mundo ocidental. Então é bem curiosa a história lá da União Soviética, especialmente essa troca, né, a partir do governo do Stalin. Quando eu falo curiosa, e não falo necessariamente boa, né, eu falo curiosa porque coisas aconteceram, coisas diferentes aconteceram, mas não necessariamente boas, tá? Mas a gente precisa também saber de coisas ruins, né, não só de coisas boas. Enfim, saindo lá da União Soviética, da Rússia, claro, né? Só para terminar a historinha, lá em 91 houve o fim da União Soviética e vários países voltaram para o capitalismo, né? E já é uma história mais recente. Uma outra experiência interessante de relatar é já aqui para a América, né? Já estamos aqui na América que vão acontecer os dois últimos casos que eu vou relatar. Então, uma questão curiosa foi o que aconteceu em Cuba. Né? Em janeiro de 1959 houve o fim da chamada Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, em 59, né? A Revolução Cubana foi essa tentativa de também mudar o governo, logicamente, expulsar o presidente que estava lá, que era um ditador, né, que trabalhava a partir do direcionamento dos Estados Unidos, então expulsaram, tal, houve a Revolução Cubana, aquela, né, de Fidel, Che, o pessoal que vocês conhecem. Mas o interessante é que de início de partida não tinha essa ideia, essa definição clara pelo socialismo. Não existia. Isso só aconteceu um pouquinho mais tarde, em 1961,
que daí houve essa declaração, né, que agora sim nós estamos no Estado socialista. No começo foi meio, bom, chegamos ao poder, e agora? Né, o que a gente faz? Qual vai ser o nosso direcionamento? Lógico que algumas pessoas na liderança tinham essa ideia de um Estado socialista, mas ele foi definido mesmo em 1961. E é uma experiência que existe até hoje, né? Hoje estamos em 2020, então existe até hoje, claro, com trocas de poder, né? Enfim, todo mundo já acompanhou, já sabe do que eu estou falando. Mas existe ainda, e é um país que chama muita atenção, né? Que traz, sim, desperta muita curiosidade. E muitos debates acalorados também, né? Então, uma experiência aqui na América. Claro que também, só para fazer um parênteses, há um ponto complicado, né, porque esse surgimento, essa vinculação de Cuba ao socialismo foi bem no meio de uma guerra fria que existia no mundo, né, o mundo capitalista contra o mundo socialista e Cuba ali no meio, né. Então, vários episódios aconteceram por conta disso, mas quem quiser depois saber, é claro que tem informações por aí para vocês conseguirem entender um pouquinho, né, mas enfim, ainda é, até hoje. E a última experiência americana que eu estou falando é da América, né, continente americano, né. Então, a última experiência aqui no continente americano foi bem mais pertinho da gente, foi no Chile, e foi de uma maneira inusitada, diferente, né, porque o Chile, em 1970, teve uma eleição para presidente. E um dos candidatos a presidente era um cara chamado Salvador Allende. E esse candidato era socialista, sim, de carteirinha, né? O típico socialista de carteirinha, filiado ao Partido Socialista. A propaganda era essa, né, que ele seria um presidente diferente, e ele foi eleito. Então, em 1970, houve a eleição de um presidente declaradamente socialista no Chile. E, logicamente, né, um pouquinho parecido com o que a gente faz aqui no Brasil, né, aconteceu lá no Chile, que a gente não percebe que para um governo funcionar, o presidente e o legislativo, eles devem ser próximos, né, para conseguir ter um governo tranquilo. E não aconteceu no Chile também. Então, o presidente era socialista, mas o legislativo deles não. E aí aconteceu um monte de problema. Tem relatos também, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso. É uma história interessante também. E quando eu falo interessante, de novo, não é porque é bom. Interessante é porque vale a pena conhecer. Então, tem vários relatos também sobre esses poucos anos em que o Allende ficou no poder como presidente do Chile. Só que eu quero reforçar, né? Ele foi eleito. Poucos anos de experiência do Allende como presidente do Chile, até que não deu mais. Não deu mais, não deu mais, não deu mais. Aí houve a ameaça, depois se concretizou a ameaça do golpe militar no Chile. E o Allende falou, não vou sair. Até que, para terminar a história, ele ficou lá no Palácio de Governo, que é o Palácio da Moneda, lá em Santiago. O palácio foi bombardeado, o que, se a gente for ver relatos de chilenos da época, foi uma coisa assim absurda, ninguém esperava, porque havia essa ameaça, vamos bombardear. Não, imagina, é o grande símbolo do país, não vão ter essa coragem. Tiveram. Bombardearam o Palácio da Moneda, pegaram o Allende, e daí há duas versões, né? Há uma versão que seria uma versão oficial do pessoal que assumiu o poder, os militares, que o Allende se suicidou. E há a versão também da outra parte, que na verdade ele foi morto. Mas de qualquer maneira, o Allende morreu, e aí veio o golpe militar, o Pinochet. Também vocês devem ter ouvido falar já desse nome, né? O mais interessante, ou curioso, seria que isso tudo aconteceu, a morte do presidente aconteceu também no 11 de setembro. Só que foi 11 de setembro de 1973. Só para fazer um pequeno parênteses, eu me lembro quando aconteceu o 11 de setembro lá nos Estados Unidos, né, em 2001, que daí houve um relato, eu não lembro em que época que apareceu isso, mas houve um relato que o 11 de setembro é problemático, que muitos desastres aconteceram em 11 de setembro. E eu me lembro nitidamente de falar disso do Allende, né, que também foi o 11 de setembro de 1973. Mas, enfim, foi também uma tentativa, claro, acabou meio dramaticamente, mas qual é o final dessa história, para a gente terminar essa primeira parte?
ao final dessa história, que todas essas experiências, e mais outras ainda, é claro que tem dezenas de experiências pelo mundo, que eu não vou relatar aqui, só peguei as que eu acho mais curiosas, mas todas essas experiências mostram que, pelo menos de partida, o que motivou a se tentar fazer algo diferente é para se tentar acabar com a desigualdade social, né? Porque o sonho de igualdade, que se achou que viria naturalmente em algum momento, não estava vindo. E aí alguns países tentaram por esse caminho. Claro que ainda há outras experiências também não tão dramáticas, tão drásticas assim, né? Mas aí no comecinho do século XX, a única versão ou a única alternativa que se enxergou para tentar buscar essa igualdade foi a partir dessas revoluções, as três que eu citei, dentre outras, né? E também é o caso da eleição no Chile, também essa preocupação com a igualdade, né? Esse sonho de igualdade. Tá, tudo bem. Então já analisamos questões de problemas, algumas experiências, tal, né? Algumas acabaram meio dramaticamente, né? Como a lá do Chile, mas só para a gente perceber que houve coisas já diferentes pelo mundo e há ainda coisas diferentes pelo mundo. Agora pensando mais, voltando para o segundo assunto nosso de hoje, que é a questão da democracia. Então tem uma seguinte crítica, né? Na verdade, o que se percebe de um grande erro nosso hoje em dia é que a gente fala de democracia usando os mesmos termos, a mesma ideia, a mesma lógica lá de quando ela nasceu. E quando eu falo nasceu, eu falei nasceu não lá na Grécia Antiga, né? Essa ideia da democracia da praça pública, mas a versão mais moderna dela, lá no século XVIII. Então, quando os estados começaram a se tornar democráticos, de fato, a partir do século XVIII, com todas as revoluções que aconteceram, e a gente pode lembrar, claro, uma que é símbolo é a Revolução Francesa, demorou um pouquinho para se concretizar, né? Mas a ideia era essa. Então, a partir do século XVIII, tem esse sonho que começa a ser aplicado, que é a democracia, e a gente não mudou as categorias. Estamos no século XXI, e a gente ainda fala e pensa como se a nossa sociedade fosse a mesma do século XVIII, que é bem diferente, é uma sociedade já bem diferente, bem mais complexa, né? Então, para ressaltar, eu vou falar dessa parte de democracia, ressaltando dois momentos. Um momento são essas categorias atrasadas, né? Esses nossos erros. O que a gente erra quando a gente fala de democracia? E o segundo momento é para falar do que pode ser feito para arrumar, né? Então, esse vai ser o final da nossa conversa. Vou começar falando dos erros e vou terminar falando o que fazer para arrumar, para a gente conseguir ter uma democracia de fato mais próxima da nossa realidade atual, tá? Então, os problemas, né? O primeiro problema, eu vou falar, né, uma frase que está na literatura do assunto, pode parecer meio estranha, mas espera aí, né? Deixa eu explicar. O primeiro problema é assim: o problema da supremacia da vontade do povo. Sim, espera aí. Como é que supremacia da vontade do povo é um problema? Se isso é a característica, a essência da democracia. Então, calma. Quando se pensava sobre isso, quando se falava sobre a supremacia da vontade do povo, vamos lembrar do começo, né, onde se começou a falar sobre isso, no século XVIII. No século XVIII, para quem não sabe, no século XVIII, quando se falava de povo e participação na política, a gente não falava do povo todo. A gente falava de uma parte do povo, que era uma parte que tinha dinheiro. Eu até já comentei em algum momento por aqui que quando o povo começou a conquistar o direito ao voto, não abriu geral para todo mundo. Não foi para todas as classes sociais, foi para quem tinha dinheiro. E a gente pode simbolizar essa classe chamando de burguesia. Eles fizeram as revoluções para que eles pudessem participar, né? E se vocês conseguem perceber, quando eu falo burguesia, por mais diferentes que sejam os burgueses, é uma classe que tem os mesmos objetivos, meio parecida, o mesmo nível educacional, né? Então fica mais fácil conversar, discutir, chegar num consenso. O que fazer? Que é a ideia da política, né? O que fazer? Ficava fácil. Século XVIII. Então, a partir do século XX, né, século XXI, a gente está falando do início de um sufrágio universal.
quando o voto ele é conquistado por todas as classes sociais. Então a gente tem pessoas que são basicamente só alfabetizadas que podem participar. Nós temos pessoas de alta classe participando. Nós temos pessoas aí de uma classe média. Então são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, nível educacional diferente. Aí começa a confusão, porque aí fica difícil o entendimento, fica difícil o consenso, fica difícil decidir o que fazer, porque cada um puxa para um lado, e é o seu lado, logicamente. E aí a gente tem esse problema, o que fazer agora? Claro que a alternativa não é, né, e aí as pessoas aproveitam isso para falar, então já sei, a gente volta para aquela época quando só quem tinha dinheiro podia votar. Logicamente que não se pensa nisso, porque é retroceder, tá? Não é por aí a solução, mas espera aí que eu não vou falar agora, tá? Então, o primeiro problema é pessoas diferentes, com objetivos diferentes, tendo que chegar num consenso, tá? Segundo problema, o que é chamado do dilema entre a liberdade e a igualdade. Como assim, né? No século XVIII, eu vou sempre voltar para o século XVIII para falar desses problemas, né? No século XVIII, há a ideia de que liberdade e igualdade são contraditórios, né? Porque liberdade é ter os seus bens, fazer o que quiser. E igualdade já exige que se tire de um para colocar para outro, né? Então, os dois, eles estão em conflito. Aí, a opção, no século XVIII, é que se os dois não podem ser promovidos ao mesmo tempo, então vamos escolher um. E a gente escolhe a liberdade. Vamos primeiro garantir a liberdade, porque depois, naturalmente, a igualdade vai vir. E se todos forem livres para poder estudar, trabalhar, a igualdade naturalmente vai aparecer. E aí a gente chegou no século XX, como vocês acabaram de me ouvir falar das experiências, a igualdade não aconteceu naturalmente. Tanto que existiram aquelas experiências que eu narrei para tentar forçar essa igualdade. E aí se cai nesse dilema, né? Se acha que ou o Estado tem que preservar a liberdade, ou o Estado tem que preservar a igualdade. Uma não pode existir junto com a outra. Será? Daqui a pouco eu falo. O terceiro problema está relacionado à definição do que é uma forma de Estado e forma de governo. Por exemplo, né? Já vou começar por um exemplo. No século XVIII, também, a partir do século XVIII, se começou a pensar que existiam algumas formas de governo que já eram naturalmente democráticas. Tipo, república. República não é naturalmente, na sua essência, democrática? Né? Claro, república é o governo do povo, isso é democracia. Então, basta colocar a república que a gente garante um governo democrático. Será? Acho que a gente lembra que não, né? Que é só pensar no nosso país, nas nossas experiências republicanas, que nem sempre foram democráticas, né? Então, esses são os 3 pontos levantados. E aí, a gente pode pensar o seguinte, tá? Como equívoco. Bom, democracia já vi que é uma coisa muito complicada, né? Então, será que não seria o momento de abandonar? Não. Não é o momento de abandonar. É o momento de perceber como melhorar, tá? Então, a solução aqui não é, pessoal, esqueçam essa ideia de democracia, acabou, não existe mais, não vai mais existir no mundo. Não. Precisamos sim pensar na democracia, mas perceber que essas categorias que eu falei, que eram do século XVIII, elas precisam ser adaptadas para o século XX, e claro, agora que a gente está no século XXI. Então, eu vou, a partir de agora, relatar como é que isso deve acontecer. Começando pela parte não vou falar da supremacia agora, vou falar essa última parte que eu mencionei, que é a questão da república, uma forma de governo que seja já, na sua essência, democrática. Não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Uma monarquia, ela não é democrática? Será que monarquia pode ser democrática? Não sei. Vamos ver a Inglaterra. Será que a Inglaterra não é um exemplo de democracia?
Então, o que faz um país ser democrático ou não, não é a sua forma de governo, não é a sua forma de Estado, não é o sistema de governo, e sim a cultura da sociedade. Porque se a cultura da sociedade for democrática, se exigir a democracia, o país pode ser república, pode ser monarquia, pode ser uma federação, pode ser um Estado unitário, pode ser parlamentarista, presidencialista, não interessa. Se a cultura popular for democrática, não interessa a forma, sistema de governo, de Estado, o país vai ser democrático, né? Então é importante que a gente saiba desses conceitos, é importante que a gente saiba o que é democracia, porque daí, como ela vai vir, não interessa muito, desde que ela exista, né? Desde que ela seja democrática. Tá. Agora falando da supremacia, né? Falei para vocês, a resposta não é retroceder, não é voltar ao que tinha antes, que só um grupo participasse da política. A ideia é a gente resgatar Rousseau. Vamos pensar no Rousseau. O que o Rousseau falava? Quando o Rousseau fala, e o Rousseau é o grande autor da democracia, é o grande teórico da democracia, é o Rousseau. Então, o Rousseau dizia que, na verdade, a gente não deve pensar, se estamos numa sociedade democrática, não devemos pensar no que nós queremos, e sim o que é o bem comum. Aí, opa, já muda a perspectiva. Então, o que a gente está pensando aqui? O que eu estou falando para vocês aqui? Na verdade, quando isso não importa que eu seja uma cidadã comum, que eu seja uma cidadã que ao mesmo tempo é representante de outros. Se eu sou uma vereadora, se eu sou uma senadora, não interessa. O que a gente precisa pensar é o que é melhor para todos. O que é melhor para todos, o que é mais urgente hoje, o que serve melhor à sociedade. Porque daí, se a gente mudar essa perspectiva, claro que a gente tem que ter um esforço bem maior, né? Pensar nisso, agir conforme essa ideia. Mas se a gente já começa a prestar atenção nessa perspectiva, vocês vão perceber que muitos conflitos acabam, porque eu não vou puxar para mim. Eu vou ver o que é melhor para a sociedade. E aí, se todo mundo pensar assim, o que é melhor para a sociedade, o consenso é mais fácil, né? Então, mudando essa perspectiva, a gente já consegue perceber que essa supremacia da vontade popular não vai ser mais um problema. Mas o problema é fazer isso, né? O problema é pensar no bem comum. Eu sempre digo, e eu vou falar para vocês aqui também, eu sempre digo que democracia é muito menos uma eleição do que mais um estilo de vida. A democracia é um estilo de vida. É a gente se preocupar com as outras pessoas, é a gente se preocupar com o bem comum. O que é importante agora para o Brasil, não para mim, para a sociedade brasileira. E aí, assim, a gente consegue perceber que esse consenso pode ser feito, né? Fica um pouco mais fácil, tá? A questão da liberdade e igualdade, não há nenhuma contradição nessa visão de democracia, especialmente essa visão atual de democracia, né? Vou começar pela liberdade. A liberdade não é, aqui mais, aquilo que Montesquieu ensinou pra gente. O que Montesquieu ensinou pra gente? Que liberdade é fazer tudo desde que a lei permita. Ou, na versão popular, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Porque essa é uma visão individualista de liberdade. Liberdade é minha, liberdade é tua. Nessa versão atual da democracia, a liberdade também não pode ser vista de maneira individual. A liberdade, ela é social. Então, o que significa isso? Mesmo que a lei permita uma coisa, não quer dizer que eu deva fazer. Tudo que eu fizer deve se levar em consideração antes se isso vai atingir alguém. E eu não estou falando de grandes coisas, tá? Estou falando de pequenas decisões. Por exemplo, aqui a gente está na minha casa, né? Mas vamos pensar numa sala de aula. E eu usava muito esse exemplo em sala de aula, né? Vamos pensar, nós estamos numa sala de aula e os alunos estão na minha frente, a gente está tendo uma aula, uma prova, que seja, né? Estão sendo uma prova na minha sala. E aí dá o horário do intervalo. O que acontece no corredor? A maior bagunça, né? Porque é intervalo.
Porque deu, liberou, saí da sala de aula, quero conversar, quero atender o celular. Mas eu não me preocupo se por acaso tem algum professor que está estendendo um pouquinho a aula. Não me preocupo se tem colegas que estão fazendo prova ou alguma atividade que precisa de concentração. Não estou nem aí. Isso não é liberdade democrática. Isso é liberdade individual, do Montesquieu. Mas não cabe se a gente quer ser uma sociedade democrática. Então, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção ao meu redor. Aqui tem gente tendo aula ainda. Então, vamos conversar lá fora? Lá fora é melhor. Eu me lembro de um caso na minha sala de aula. E a minha sala de aula tinha um vidrinho na porta, né? E aí eu estava dando aula, mas dando aula, nem era intervalo. Dando aula e um aluno da sala vizinha saiu para conversar com um colega e se encostou na porta da minha sala. Não contente com isso, ele ficava batendo com o pé, porque estava conversando, estava engraçado e tal, né? Batia com o pé. E aí eu só olhando, e eu parei de dar aula e fiquei só olhando, assim, eu acho que daqui a pouquinho ele vai sentir que eu tô olhando para ele. Deu 5 segundos, ele virou, ele... Professora, me desculpa, nem percebi que eu estava te atrapalhando. Aí, pois é, né? Estou em aula. Ai, professora, mas me desculpa, sabe que eu te amo, né? Tá, te perdoo, te perdoo. Mas é bem esse exemplo que a gente percebe que a gente não usa a liberdade de maneira democrática. Prestar atenção. Será que, mesmo sendo aí o período até as 10 horas, eu devo à noite ligar o som alto na minha casa? Eu preciso disso? Atrapalhar um vizinho que às vezes tem um bebê pequeno, que vai acordar, vai chorar? Não posso usar um fone de ouvido, né? Então, essas decisões, esse estilo de vida é que é um estilo de vida democrático. Então, a liberdade também precisa ser pensada nessa vertente democrática. Tá? Tentem fazer isso no cotidiano. Tentem pensar assim, né? Peraí, será que se eu ligar meu som aqui não vai atrapalhar? Ainda mais agora que a gente está em home office, tá todo mundo em casa. Será que não vai atrapalhar um vizinho que daqui a pouco tá gravando uma aula? Tá falando com seus alunos, né? Então, essas coisas precisam ser levadas em consideração se a gente quiser ser democrático. Tá. Agora, por fim, a questão da igualdade. Né? Quando se fala de igualdade, também tem um pouco de análise equivocada, né? Igualdade se pensa todo mundo igualzinho. Não. Essa não é a ideia da igualdade numa versão democrática. Quando a gente fala de igualdade numa versão democrática, é que todos tenham chance, todos tenham oportunidade. Se a pessoa não quiser, tudo bem, tá? Aqui é igualdade democrática, não é igualdade socialista, né? Então, igualdade democrática é essa, dar chance. Uma das questões que aparecem nessa discussão democrática, e não foi invenção do Brasil, tá? Isso aconteceu em primeiro lugar nos Estados Unidos. Mas uma das questões, um dos instrumentos utilizados para isso é a questão das cotas. E eu sei que quando se fala de cota, especialmente cota para a universidade, porque é injusto, mas espera aí, tá, eu vou falar de uma questão, então, que as pessoas geralmente não consideram injusta, mas é o mesmo princípio. Quando a gente pensa em cotas para deficientes, seja em concurso público, seja nas empresas, existem empresas que precisam, a partir de um certo número de funcionários, tem que abrir algumas vagas para pessoas com deficiência. Será que isso é injusto? Será que as pessoas com deficiência competem, concorrem sozinhas da mesma maneira que as outras pessoas? Não estou falando nem de inteligência, tá, gente? Eu estou falando de competição no mercado de trabalho. Pensem em vocês são empresários, e vocês abriram aí vaga para alguma função, que seja qualquer. E aí vocês recebem vários candidatos e tem no meio aí algum deficiente físico. Será que esse deficiente físico vai ser analisado a partir do currículo? Da habilidade, ou vocês vão olhar para ele e vou ter que fazer um banheiro adaptado, vou ter que fazer aqui um elevador. Não vai dar, tá? Muito trabalho para isso. Então a gente tem que pensar nessas questões para ver se existem pessoas que estão, se todas as pessoas na sociedade estão realmente competindo em nível de igualdade. E muitas não estão. Então essa questão de cotas é para dar essa chance, para que as pessoas possam trabalhar, possam estudar, porque muitas têm também ou mais capacidade do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Mas muitas vezes não tem chance, porque a pessoa que vai empregar não vai querer, claro, fazer toda uma transformação na sua empresa.
E pense nessa questão, né? Até ambientes públicos, muitas vezes, também não são pensados para essas pessoas. Ela não consegue acessar e, com isso, não consegue garantir, às vezes, direitos básicos, né? Pense numa escola, pense numa universidade. Pense aqui, né? Eu estou em Florianópolis, eu moro em Florianópolis, andar pelo centro de Florianópolis, aquelas calçadas, os buracos, né? Será que as pessoas realmente competem em igualdade de condição? Não, né? Então, isso é uma questão de ação afirmativa, que são essas cotas para os deficientes. Também aconteceu e continua acontecendo as cotas para as mulheres em partidos políticos, porque se não houvesse isso, as mulheres não participariam, quer dizer, participar, quando eu estou falando, é na cidadania ativa, né, de se candidatar, né? Então, as mulheres não participariam porque os partidos não davam chance há algum tempo atrás para as mulheres. Hoje em dia está um pouco mais tranquilo, porque por essa oportunidade, as mulheres mostraram que também conseguem ser boas representantes, né? E aí tudo bem, né? Um pouquinho mais fácil hoje em dia, mas porque tem no passado já essa definição das cotas nos partidos políticos. Aliás, entrando nesse assunto, quando se fala de cota, é essa questão de igualdade de oportunidade, né? Quando se fala de cota, seja de deficiente, seja de partido político, sejam as cotas nas universidades também, sejam as cotas em concursos públicos, estas ações, por princípio, já na sua formação, são ações que tendem a ser e devem ser transitórias. Não é para existir para sempre. Porque quando a sociedade perceber que outros grupos também devem ter chances, não precisamos mais de uma lei fazendo isso, uma lei forçando isso. Então, quando a lei não for mais necessária, não tem mais esse, poderíamos chamar de um certo privilégio, né? Porque a gente não precisa mais dele. Mas enquanto ele for necessário, ele vai existir, né? Então, essa ideia de igualdade de oportunidade, dá chance a quem quiser. Quem não quiser, tudo bem. Mas essa é uma ideia também muito democrática, verdadeiramente democrática. E assim a gente percebe que não entra em conflito com a questão da liberdade, né? Porque a liberdade também tem uma outra definição aqui pra gente. Enfim, né? Para fechar essa minha explicação, aí eu volto àquela frase que eu falei um pouquinho antes. Quando a gente fala de democracia, é muito menos participar de eleição do que um estilo de vida. É aplicar isso no meu cotidiano. Então, todas essas ideias que eu falei, a questão de pensar no bem comum, a questão da liberdade, será que com a minha ação, é uma ação legal, tá dentro da lei, mas será que essa minha ação prejudica alguém, perturba alguém? Será que existem pessoas ao meu redor que não têm as mesmas oportunidades que eu tenho, ou que eu tive? Então, esses pensamentos todos são pensamentos que vêm dessa ideia democrática. E aí, para a gente dizer que é democrático e gosta da democracia, a gente precisa aplicar essas ideias todas no nosso cotidiano. Então, eu faço esse desafio para vocês, né? Tentem trazer, claro, não tudo de uma vez só, né? Mas tentem trazer uma ou outra dessas ideias que eu falei para o cotidiano de vocês. Quando houver uma discussão familiar, quando houver um conflito no local de trabalho, tentem pensar de maneira democrática, porque se a gente fizer isso aqui aos pouquinhos, daqui a pouco a coisa vai se espalhando. E aí, quando a gente perceber, o Brasil inteiro é verdadeiramente democrático. Essa é a minha esperança, né? Por isso que eu falo já há anos sobre esse assunto. Porque a minha esperança é que pelo menos algumas pessoas entendam e coloquem na sua vida aquilo que eu tô falando. E aí, assim, a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho. Então, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Encerrei já o nosso conteúdo de hoje e a gente se vê numa próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado.